quando Deus chama a Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai. Veja que ele está falando só de família. Diga terra. Posso ouvir melhor você? Está muito bonito aqui. Vocês estão muito lindos com essas roupas de frio. Diga comigo. Terra, parentela, casa, pai. Não há nenhum versículo na Bíblia que seja tão familiar como esse. E ele está dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E depois ele diz: far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então ele não está falando aqui, claro que você, quando lê esse texto aqui, você não tem um entendimento completo sobre esse assunto, mas por isso que você está aqui, para você receber a revelação desse texto. Mas quando Deus chama Abraão, ele está pensando numa nação que fosse bênção para as outras famílias da terra. Vamos voltar. Quando ele chama Abraão por aqui assim, ele chama o A do Abraão, ele está chamando uma nação, que fosse bênção para as outras nações. Então vamos colocar números aqui para a nação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vocês têm blocos aqui. Mas ele está dizendo o seguinte, que nesse caso, o Abraão, Deus faria dele uma nação, diga comigo, nação, que essa nação seria bênção para essa. Mas diga comigo, como nação. Entendeu? Este era o propósito. Então, quando tudo isso aqui, desde Adão a Moisés, quando Deus chamou Abraão, ele estava pensando numa nação que fosse bênção para as outras nações. Esta nação que ele chamou se subdividiu em 12 tribos. Diga 12 tribos. Muito bem. Mas essas 12 tribos que vocês estão vendo aí, que formavam esta nação, lá na frente, por uma razão muito séria, essa nação, que eu estou fazendo um ponto divisório aqui, por causa do seu pecado, mesmo Deus tendo um propósito com ela, desde Adão até Moisés aqui, ele tinha um sacerdócio universal. Então qualquer um pai, diga, qualquer um pai, poderia ser sacerdote. Nesse caso aqui, de Adão a Moisés. Então você vê o Abel oferecendo sacrifício, diga amém. Você vê o Caim oferecendo, diga amém. Você vê o Adão, o Isaac, o Jacó, diga amém. Você vê também o Jó oferecendo para os seus filhos, porque Jó é contemporâneo desse período aí de Adão até Moisés. Jó. Então nós estamos falando de um propósito universal, que tem um sacerdócio universal. Esse sacerdócio universal, ele não tem muitas regras nem leis. Ele é simples.
Bastava a pessoa levantar uma tenda, não é a tenda que ele morava, era uma tenda, para lá ele orar, louvar, falar com Deus. E a forma como Deus provava a presença dele é que Deus mandava uma nuvem que vinha descendo e ficava em cima da tenda. E isso comprovava a presença de Deus ali. Aleluia. Nós vemos isso várias vezes. Por exemplo, quando, no capítulo Gênesis, por favor, no capítulo 18, versículo 1, folheie sua Bíblia. Eu sei que você está aqui mesmo para estudar a palavra de Deus. Realmente eu também não vim para pregar, eu vim para ensinar. Capítulo 18, versículo 1 diz: depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda. Marque aí, ó. Não é uma tenda simples, não. Era profética, tinha um sentido. De Adão a Moisés, a tenda tinha um valor tabernacular. Era um tabernáculo. Mas não era a tenda que ele morava, era uma tenda portátil que ele tinha especial para adorar a Deus. Capítulo 18, versículo 2, acompanhe comigo, diz: levantou os seus olhos e olhou, e eis que 3 varões, marque 3 varões se você tem uma caneta. Esses 3 varões, eles não têm asas. Isso aí é a presença que nós chamamos de teofania, que quer dizer Deus se manifestando em forma de varão ou de anjo. Não é o Shekinah, porque o Shekinah é Deus se manifestando em forma de elementos da natureza, ou coisas da natureza, como rocha, como fogo, como vento, como água. Isso é o Shekinah. O glória, Shekinah. Por isso que a gente fala Shekinah. Mas quando Deus se revela em forma de varão ou de anjo, é teofania. Diga teofania. E aqui nós temos uma teofania. É Deus se manifestando em forma de varão. Mas ele não queria provar que era varão, nem queria que as pessoas vissem anjos com asas, porque necessariamente o anjo não precisa ter asa. Capítulo 18, verso 3, ele vê 3 varões. Esses 3 varões são os que fazem o papel hoje do Pai, que nós conhecemos como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Mas eles são um. Porque um no meio deles, deixa eu pôr aqui, deixa eu colocar aqui. Nós temos 3. 1, 2, 3. Mas um faz o papel da unidade. Um faz o papel da unidade. Então, no caso, seria assim. Você entendeu? Eu separei lá em cima para você entender. Mas um faz o papel da unidade. E o que faz o papel da unidade é o Espírito Santo. Diga, Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo aconteceu alguma coisa. O Espírito Santo, ele faz um papel extraordinário. Diga comigo, o Espírito Santo faz o papel da unidade. E cada um deles, irmãos, tem um trabalho especial, um trabalho específico. Esse trabalho específico do Espírito Santo é como está escrito aqui no capítulo. Veja o texto, capítulo 18. Quantos varões eram? Quantos? Deixa eu escutar vocês. Quantos? 3. Verso 3.
e disse, o que ele disse? Verso 3, diga, o que ele disse? Meu Senhor. Mas quantos eram? Quantos eram? Mas ele tinha que falar meus senhores. Por que ele não falou meus senhores? Diga comigo essa frase. A percepção. Diga, não ouço vocês. Diga, a percepção da comunhão que eu tenho de meu Deus é muito importante. Não me entenderam? Diga comigo. A forma que eu tenho, que eu manifesto, de conhecer o meu Deus, vai sair pela minha boca. Por quê? No capítulo 18, você vê ele ver três varões. Mas a intimidade que ele tinha com Deus era tão sublime, era tão grande a intimidade que ele tinha com Deus, que quando ele fala a Deus, ele diz no singular. Diga aleluia por isso. Mas ele tinha um parente que não tinha muita comunhão com Deus, como a maioria de nós tem sempre um parente que não tem nada de Deus na vida dele. E não tem ninguém aqui que não tenha um primo, um tio, um parente, até uma esposa ou um esposo, que vem, mas não vem, que está, mas não está, que diz que é, mas não é. Você entende, irmão? Nasceu crente, mas não tem nada de crente. Filho de crente, mas é pior que o incrédulo. Seu testemunho não é verdadeiro. Nessa tenda, era uma tenda de intimidade. Era a tenda de quem entendia de Deus. Aleluia. Vocês estão me entendendo? Não era para qualquer um, não era para filho de crente, nem filho de pastor, não era para quem dizia-se já crente velho. Não. Isso era para quem tem intimidade, para quem conhecia Deus. Porque o camarada que vivia com ele, que era o parente dele, que nós chamamos o tal Ló, vai receber a visita deles. No capítulo 19, folheia a sua Bíblia para você ver. Você vai se assustar com o que eu vou dizer, eu estou preparando caminho para isso. No capítulo 19, você vai perceber aqui que os anjos vão para a casa dele. Capítulo 19, já o tem? Dá um sinal, diga amém. E vieram os dois, diga o que diz aí. Dois o quê? Dois. Parece que eu estou insistindo, mas não é, só para você ter aí como um highlight na sua cabeça. 2, mas quando apareceu para varão eram 3, não. Ó, como nem vocês estão percebendo. Não, voltem para o capítulo 18, vocês não prestaram atenção. Capítulo 18, verso 3, verso 2. Levantou os olhos e olhou e viu 3. Então a manifestação deles eram de homem, de varões. Mas quando eles foram para a casa de Jó, eles já foram com a imagem de... Você viu como Deus tremendo? Por que Deus fez isso? Porque Ele sabe que há uma diferença da comunhão do Abraão, da comunhão do Ló. Ele sabe que o Abraão é aquela irmã que tem intimidade com Deus na oração, e o
Ló é aquele marido duro de roer, que Deus tem que fazer para ele ver que é Deus. Quem está me entendendo aqui? Dá um sinal de vida aí. Eu vou repetir de novo, repita. Eu vou repetir de novo. Aquela mulher de oração que ama a Deus, que conhece a Deus, que está na casa de Deus, que serve a Deus, que não tem nenhuma dúvida de que ela é salva, lavada, comprada no sangue de Jesus Cristo, que Deus tem comunhão com ela. Deus não precisa falar muito para ela entender que é Deus. E já o Ló é aquele que Deus tem que vir com asa. Está vendo o anjo? Para ele se arrepiar. Dá um sinal de vida aí, ó Ló. Ô Abraão, qual dos dois você é? Deixa eu dizer uma coisa. Para Abraão, Deus não teve que ter muito trabalho. Veste qualquer roupa que ele sabe que sou eu. Não precisa profecia, basta uma palavra, aleluia. Não precisa sapatear, basta olhar. Não precisa muito barulho, basta uma frase. Ele me conhece e sabe que sou eu que estou visitando a sua casa. Mas para outros, ele tem que vir com profecia, com sapateado, canela de fogo, reteteia, remanância. Capítulo 19, veja. No capítulo 18, ele se manifestou a Abraão como varão. Mas no capítulo 19, os mesmos que foram no 18, vieram para a casa dele como anjos. E eu posso imaginar eles andando no caminho, e agora como nós vamos nos revelar, como nós vamos chegar lá, como nós vamos aparecer lá. E isso tem para ele entender que somos nós, que eu venho da parte de Deus, nós temos que chegar lá com asas. Eu estou dando uma palavra simbólica, vocês estão me entendendo o que eu estou dizendo. No capítulo 19, verso 1, vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto em terra. Verso 2, e disse: eis agora. Ele falou no plural, não foi? Sim ou não? Olha a intimidade de Abraão. Ele viu dois e falou o plural. Abraão viu três e falou no singular. Tem ou não tem diferença nesse negócio aqui? Para um pouco. Isso aqui é para quem não quer ver, meu amigo. Não adianta você querer dizer somos todos iguais. Igual nada, camarada. Que somos todos iguais diante de Deus? Irmão, não tem nada de igual não. Tem um que está com intimidade e tem outro que não tem intimidade nenhuma. Tem um que está no coração, tem um que está na mente, tem um que está na carne, tem um que está no espírito, tem um que está com toda alegria, tem um que está arrastado, está cantando, assim, cantando pneu, cantando, como é que eu digo, irmão? Pelo amor de Deus. Olha para o seu irmão que está do seu lado, dá uma olhada para a cara dele, diga: abre o olho, meu irmão. Esse assunto aqui é sério. Ei, diga alguma coisa. Seu paulista. Escuta bem. A verdade é a diferença entre essa intimidade. Entenda. Então, olha aqui no quadro de novo, meu desenho. Aqui. Presta atenção aqui. Deus tinha um propósito. Voltando para o capítulo 12, volte para o capítulo 12, você vê que ele disse para Abraão: far-te-ei uma grande nação, e tu serás uma bênção. E depois no verso 3, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações. Está escrito assim, né?
famílias. Deus não está tratando aqui como nações, senão como famílias. Porque o seu aspecto era mundial. Ele estava tratando não como nações, como trataria o Brasil, ou a Venezuela, ou o Chile, senão famílias. Diga glória a Deus, porque esse era o projeto de Deus, a família. Meu Deus. Agora vá para o capítulo 19 de Êxodo. Dá para frente. Capítulo 19, versos 5 e 6. Versos 5 e 6. Olha o que diz a Bíblia. Falando para ele. Estão comigo? Diga amém. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Ele está dizendo aqui, volta aqui para o quadro. Ele está dizendo aqui, uma propriedade, vou colocar aqui. Essa propriedade peculiar dentre todos os povos. Não é fácil, irmão, isso aqui é difícil. Mas eu quero te ajudar para você entender. Vamos lá? Dá um sinal de vida. Olha aqui. Então ele pegaria essa nação de Abraão para abençoar todas as famílias. Mas depois no livro de Êxodo ele diz, vocês vão ser minha propriedade peculiar. Não uma tribo. Vou passar para o lado de lá para vocês entenderem melhor, que agora eu vou subdividir isso aqui. Vamos aumentar essas 12 tribos, aí ele pega isso aqui e divide. Entendeu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos dividir mais um pedacinho. 12. Estão comigo? E ele pega um pedaço do queijo, um único pedaço do queijo, e coloca na mão de Levi. Aí o Levi vai ser bênção para as tribos. 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 Então o Levi toma o papel da nação. O que Deus queria era que toda essa nação fosse sacerdotal para as outras nações, e não um pedaço de tribo para a sua própria nação. Então você vê que o propósito mudou totalmente. Ao invés de ser um sacerdócio universal, passou a ser um nacional. Ao invés deles cuidarem das nações, eles passaram a cuidar deles mesmos. Então, essa tribo de Levi, agora vai cuidar da tribo de Assé, de Naftali, de Judá. Ela vai receber dízimo das outras tribos. Faz assim com o dedo, faz assim com os 2 dedinhos. Eu sei porque eu estou pedindo para você fazer isso. Faz assim, diga. Então, o propósito diminuiu. Capítulo 19 do livro de Êxodo, presta atenção que o propósito era esse. Capítulo 19, verso 5 diz, agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, quer dizer, a nação em toda, porque toda a terra é minha. Verso 6, e vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Então a nação inteira seria uma nação sacerdotal. Mas aí a nação falhou. Esse propósito aqui, Deus deixou paralisado. Porque ele ia de Adão infinitamente. Em Moisés, esse propósito para. Então diga comigo, o sacerdócio universal, o sacerdócio universal, que era para uma nação, paralisa-se.
Agora Deus então para isso aqui e coloca Arão agora com uma nação dividida e uma tribo ministrando para as suas próprias tribos. As outras nações ficaram esquecidas. As outras nações que eram para ser abençoadas pela nação ficaram esquecidas, porque a nação que era propriedade peculiar para ser sacerdote para as outras nações, agora passa a cuidar só dela e das tribos dela. Então essas nações ficaram sem sacerdócio, sem sacrifício, sem salvação e sem a graça de Deus. Diga misericórdia. Deu a entender? Deus fica agora à mercê dessa nação, que vai trabalhar para ela mesma durante todo esse tempo, até a vinda do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus nasce em Belém, o bebê nasce, ele é de uma tribo, Jesus é da tribo de Judá, não da tribo de Levi. Então, sendo ele da tribo de Judá, ele não poderia ser sacerdote, porque ele era da tribo de Judá e não de Levi. Então ele não poderia ser sacerdote reconhecido, porque ele era da tribo de Judá. De que sacerdócio então seria ele? Porque ele teria que morrer na cruz e entrar na presença do Pai como sacerdote, como diz Hebreus, o sacerdote dos bens futuros. Como então ele seria sacerdote se ele não era de Levi? Quando Jesus nasceu da tribo de Judá, ele pegou a linha perdida do sacerdócio universal. Então, ele não morre por uma tribo, ele não morre por Israel, só por Israel. Ele veio de Israel e veio dos judeus, mas ele não é da tribo de Levi e nem morreu como sacerdote levítico. Ele tinha que pegar um sacerdócio superior, o internacional, esse aqui, que é universal. Como ele poderia pegar esse sacerdócio? Porque ele teria que ter uma linha. Vem aqui comigo, me ajude aqui. Estende sua mão aqui, não a outra. Fica assim, assim, assim. Ele que teria que ter uma linha que o apoiasse, para que ele pudesse dizer, eu sou da linha desse sacerdócio. Ele tinha que ter. Fique desse jeito mesmo aí. Não havia uma linha que o tocasse. Porque se ele viesse de Levi, ele estaria só morrendo pela nação de Israel. Ele precisava tocar nessa linha do universal, que começa em Abel, porque Abel ofereceu o cordeiro. Estão me entendendo? Eu sei que está me entendendo. Como ele faria então, se ele não era de Levi? Muito obrigado. Vamos para Hebreus, capítulo 7. Porque, capítulo 7, já o tem? Porque esse sacerdote era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este regressava da matança dos reis, e o abençoou. A quem Abraão deu dízimo de tudo, primeiramente, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Verso 3, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo como princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre.
Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu dízimo dos despojos. Verso 5. E os que entre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, que é inferior, têm ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão, que é Melquisedeque, e abençoou o que tinha as promessas, que é Abraão. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Leia esse versículo 7. Leia forte. O verso 7. 1, 2, 3 e já. Leia. Mas quem abençoou? Quem abençoou? Quem foi abençoado? Diz o texto: mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou Abraão. Quem tinha promessa? Era Abraão. Ele não tinha promessa de que nele seriam benditos todas as famílias da terra? Diga amém. Então, Melquisedeque chega, coloca a mão na cabeça dele e o abençoa. E a Bíblia diz que ele era maior que Abraão. Se ele era maior que Abraão, quem era ele? Não era Jesus Cristo. Essa foi a teologia que vocês aprenderam durante 100 anos no Brasil. Só diz que ele era semelhante a Jesus Cristo. Mas não era Cristo. Era tipo de Cristo. Ele era semelhante a Cristo, mas não era Cristo. Aí você diz assim: mas pastor, a gente crê que era Cristo, porque no verso 3 está dizendo que ele era sem pai, sem mãe e sem genealogia. Mas por que esse texto diz isso? Vamos aprender? Tem que sobrar um espaçozinho aqui. Vamos aqui. Noé teve 3 filhos: Cão, Sem e Jafé. Diga isso. Cão. Diga. Cão, Sem e Jafé. A descendência de Abraão era de Sem, os semitas. A descendência dos cananeus era Cão, os cananeus. A descendência das ilhas, das nações ilhas, das ilhas, eram jafeitas. Agora preste atenção aqui. Nós temos os cananeus aqui e Abraão aqui. Os cananeus tinham uma maldição. Eles tinham uma maldição que o próprio Noé, no capítulo 9, tinha dito, e tinha dado, que eles seriam servos de servos. A maldição deles é que eles seriam garis de gari. Que coisa tremenda. Havia uma maldição sobre eles também, na área sexual. Terrível. E era costume deles não dar valor a tio, irmã, primo, nada dessas coisas. Eles não davam valor a isso, na família deles. Era uma vida de imoralidade completa. Dos cananeus saíram Sodoma e Gomorra. Que você sabe a história. Melquisedeque, está escrito aí no verso 1, acompanhe na Bíblia que eu quero provar para você. Mas tem que ser devagar, vamos lá. Capítulo 7, verso 1, diz: Melquisedeque era rei de Salém. O que era Salém? Deixa eu desenhar aqui onde ficava Salém, para você entender. O Salém, vou ter que apagar aqui. E vou ter que fazer um desenhozinho aqui, para você entender. Muito bem. Aqui, o Mar Morto, aqui o Lago de Genezaré, que é o conhecido como Mar da Galileia, aqui é o Mar Mediterrâneo. Aqui exatamente ficava Salém, que depois foi se acrescentado nela a palavra Irusha. Diga Irusha.
Diga bonito. Irusha. É um nome bonito para uma menina. Irusha. Diga Irushalém. Agora diga Jerusalém. É de onde saiu a palavra Jerusalém. Então, Jerusalém, quer dizer, a cidade da paz. Mas antes ela é chamada só de paz. A cidade, Salém, ou Shalém, de onde saiu Shalom, Shalom, Shalém, Shalom, Salém, Irusha, Irushalém, Jerusalém, rapaz. Agora olha só, esse Melquisedeque era rei de lá, que depois veio ser Judá, e Jesus nasceu de Judá, então ele era herdeiro desse sacerdócio. Dá um glória a Deus aí. Eu ouvi alguém dizendo glória a Deus, né? Isso abre a cabeça do camarada, ele possa entender muita coisa. Então, o Levi que se orgulhava do sacerdócio, que era para abençoar a sua própria nação, fica dando a Deus e fica vendo navios, e Jesus joga tudo por terra. O próprio João Batista, que era filho de Zacarias, se Zacarias era sacerdócio, ele olhou e disse: por que eu vou ser sacerdote, se o meu Senhor, a quem eu vou preparar o caminho, vem por cima da linha e vai sair pela ordem de Melquisedeque? Meu amigo, tem muita gente aí batendo no peito, pensando que Deus vai utilizá-lo para fazer a obra. E Deus vai acabar utilizando aquele que menos espera, e com uma obra muito maior do que aquele que tem todo o sistema na mão. O levita batia no peito. E Jesus, diga alguma coisa. Você está me olhando? Quem está me entendendo aqui? Isso é forte. Talvez você está se orgulhando porque tem 40 anos de crente. Tem um que com 4 dias vai fazer a obra que você não fez em 40. Você aí com toda a sua Bíblia inchada de tanto você ler, vai chegar um que não sabe nem onde fica Apocalipse. Você não levanta a mão para o céu e dá glória a Deus, porque há uma grande oportunidade, porque a Bíblia diz que nesses últimos dias Ele derramará seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, terão visões, os vossos velhos terão sonhos. Volte ao capítulo 7 de Hebreus, vamos ver essa coisa linda que tem. Mas pastor Nelson, por que você falou de Noé, cão sem Jafé? É porque Abraão sai de Sem, e Melquisedeque sai dos cananeus, porque Jerusalém, Salém, era a capital dos cananeus. E se Jerusalém, que é Salém, era a capital dos cananeus, porque Abraão ainda não chegou lá. Melquisedeque, quando Melquisedeque ainda está peregrinando, ele ainda está peregrinando. Ei, Moisés ainda nem está, nem está. Fala alguma coisa aí. Ele ainda era peregrino. Deus ainda estava com um propósito universal na cabeça. Ele jamais podia esperar que verdadeiramente aquela nação iria rejeitar esse sacerdócio universal. Ele cria que ela ia tomar posse da bênção do sacerdócio. Ele não queria baixar o nível para o sacerdócio levítico. Veja o texto. Agora vem um que recebe a promessa de que nele serão benditas todas as famílias da terra. E de repente aparece um tal Melquisedeque. Ei, calma aí.
Ei, Melquisedeque, mas você tem promessa? Estão me entendendo o que eu estou falando? Melquisedeque, você tem promessa? Eu nunca ouvi falar de promessa. Você tem promessa, Abraão? Eu tenho um montão. Te ajoelha aí. E abençoa. Mas aqui, veja o texto do verso 7. O camarada saiu dos cananeus amaldiçoados. Os cananeus seriam servos de servos. Os jafeitas, irmãos, eles iriam morar na casa alugada dos semitas. Porque a Bíblia diz que Deus alarga as tendas de Sem, e Jafé alugue as tendas dele. Então Sem seria bem de dinheiro. E até hoje os cartões de crédito do mundo inteiro pertencem aos semitas. Irmão, os intelectuais pagam aluguel para os judeus. E os judeus não são intelectuais, eles são espertos. Os intelectuais trabalham para os espertos. Agora, difícil é você ver uma pessoa que não tem promessa nenhuma, como é o cananeu, terceiro mundo, porque os semitas são segundo mundo, os jafeitas são primeiro mundo, os semitas são segundo mundo, e os cananeus são terceiro mundo. Agora aparece um sacerdote tal chamado Melquisedeque do terceiro mundo para abençoar o dono do dinheiro. Isso é porque veja o texto, capítulo 7. Verso 8 diz, capítulo 7, verso 7, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E diz aqui, verso 8, aqui certamente tomam dízimo os homens que morrem, ali porém aquele de quem se testifica e vive. Não entendi nada, pastor Nelson, não se preocupe, vamos lá. Verso 9, e para assim dizer, por meio de Abraão, Levi, que recebe dízimo, pagou dízimo. Isso quer dizer o seguinte, que quando o pai dá dízimo, o neto que não nasceu, já deu dízimo pelo pai. Eles não me entenderam. Não entenderam. Eu vou dizer como é que você ficou me olhando. Irmão, a oferta do dízimo, ela tem poder de 4 gerações para trás. Quando você dá o dízimo, você tem poder de abençoar 4 gerações que ainda não nasceram. Olha o que está escrito aqui. Diz o texto. Continuando, diz o verso 9, diz, por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que ainda não havia nascido, que recebe hoje dízimo, pagou dízimos. Verso 10, porque ainda este estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Verso 11, presta atenção agora. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, e não é, porque sobre este povo recebeu a lei de Moisés, que necessidade haveria logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Então eu tenho 2 ordens, eu tenho a ordem de Melquisedeque e eu tenho a ordem de Arão. E ele está dizendo o seguinte, que se a perfeição fosse por Levi, que necessidade haveria de Jesus vir por Melquisedeque? Então o Senhor Jesus está dizendo que a perfeição não vem por Levi, vem por Melquisedeque, porque é superior, porque começa em Adão. E com o sacerdócio de Adão até Moisés, que é o último sacerdócio dessa geração, porque Deus foi tão tremendo que enviou o Senhor Jesus nessa ordem de Melquisedeque. Mas você está perguntando, mas ele ainda está sem pai e sem mãe, pastor Nelson. Por que ele está sem pai e sem mãe? É lógico que ele tem que estar sem pai e sem mãe,
Porque ele não é contado nessa genealogia, ele é contado nessa. Ele é da genealogia de Cão e não de Sem. Então é lógico que ele não vai ser contado na genealogia de Sem, ele vai ser contado na genealogia de Cão. Prove, veja o verso 6. Veja o verso 6. Veja o verso 6. Olha o que diz. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles. A genealogia não é contada entre eles. Então isso aqui prova que ele não tinha nem pai nem mãe na genealogia de Sem. Por isso que ele se torna, porque o irmão argumentou e disse, ele é Cristo, porque ele não tem pai nem mãe na genealogia. Mas no mesmo texto de Hebreus 2, diz que um sacerdote, diga forte, um sacerdote, para ser sacerdote, tem que ser homem, para que possa se compadecer das fraquezas humanas. Então, se o assunto era espiritual, se o Cristo aqui é o espiritual, então ele não é homem. É claro, vai ter que queimar um pouquinho o cérebro para entender. Vai ter que ter fosfosol espiritual para entender. Mas resumindo isso, basicamente, eu quero mostrar para você que o Senhor Jesus não veio de Levi, ele veio por Melquisedeque, é superior, muito superior. Diga comigo, mesmo Moisés, diga bem forte, mesmo Moisés não veio de Levi. Ele sendo da tribo de Levi, ele, Moisés como tal, ele estava dentro de uma ordem superior. Mesmo Moisés, porque foi Moisés que instituiu, foi Moisés que estabeleceu, foi Moisés que colocou essa lei. Foi Moisés que estabeleceu a lei e foi Moisés que estabeleceu Arão. Arão, então, está debaixo da autoridade de Moisés. Por isso você vê Moisés entrar lá em cima, no lugar, no alto monte, e Deus fala com ele cara a cara. E proíbe Arão de entrar no santuário que ele havia mandado construir, chamado tabernáculo de Moisés. Arão entrava uma vez por ano no tabernáculo, mas Moisés não entrava uma vez por ano. Moisés entrava a hora que ele quisesse. Irmão, o homem que está acostumado a entrar lá em cima, no Monte Sinai, a hora que ele quer, seria impedido de entrar lá naquele Santíssimo? E o que a Bíblia diz, que a palavra de Deus diz várias vezes, Moisés entrou no Santíssimo Lugar, sem ser o dia do Yom Kippur, que era o dia da expiação, no qual o sacerdote entrava uma vez por ano. Moisés livremente entrava, e ninguém proibia-o. O que Moisés tinha que ele podia entrar no Santíssimo Lugar? Porque ele era de uma ordem superior. Ele mesmo, a sua própria irmã, disse, ele é igual a nós. E se rebelaram, tanto Arão como Miriam, sua irmã, os dois eram irmãos dele. E eles se rebelaram e disseram, nós somos iguais a ele. E Deus baixa na nuvem e diz, não, vocês não são iguais a ele, porque com ele eu falo cara a cara. Deu para entender? Então, diga comigo, este sacerdócio do cara a cara era o sacerdócio de Melquisedeque. Agora, o que não era cara a cara, que era baseado em cortina, claro, esse aqui é de Arão. Então, esse sacerdócio de Arão tinha uma cortina que o separava, mas o cara a cara, não. Esse aqui era com Deus. Então eu estou falando de um sacerdócio superior, muito superior. E o Senhor Jesus, ele vem nessa ordem. Arão está debaixo dessa ordem. Ele está infinitamente inferior a esta ordem. Capítulo 7 de Hebreus. Mostrando no verso 13, 7:13, porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo,
Escreva aí na sua Bíblia, Judá. Judá, da qual ninguém serviu ao altar. Então essa tribo de Judá aqui, ninguém serviu ao altar, quer dizer, como levita. Verso 14, visto ser manifesto, quer dizer, é notório, que o nosso Senhor procedeu de Judá. E concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto ainda é a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote. E diz no verso 16 que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal de Arão, mas segundo a virtude da vida incorruptível de Cristo. Porque dele, verso 17, assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia. E no verso 18 diz: porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Então quer dizer o seguinte, que o mandamento de Arão e Levi é retirado por causa da sua inutilidade. Inútil. Verso 21. Mas este com juramento, por aquele que ele disse, jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. E agora o verso 22 vocês entendem mais fácil. De tanto melhor concerto Jesus foi feito fiador. E na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, de Levi. Mas este que é o Senhor Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Diga alguma coisa. E verso 25 diz: portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote. Porque nos convinha, porque nós éramos gentios, nós não éramos judeus, nós não estávamos lá, nós estávamos longe. E ele escolheu o sacerdócio internacional e nos alcançou pela sua graça, escolhendo ser segundo a ordem de Melquisedeque. Diga glória a Deus por isso. E o verso 26, acompanhe comigo, diz: porque nos convinha, isso é, era conveniente, tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecados e feito mais sublime do que os céus. Oh meu Deus, que versículo, vocês não ouviram? Eu vou ler de novo, Jesus, eu vou ler de novo de ti, Senhor, eu vou ler de novo. Porque nos convinha tal sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e mais sublime do que os céus. E no verso 27 diz que não necessitasse, como os sumos sacerdotes de Levi, de oferecer a cada dia sacrifícios, primeiramente pelos seus próprios pecados e depois pelo do povo. Não, não é assim, ele está dizendo. Porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Agora, meus irmãos, eu quero concluir este ponto com esses próximos 15 minutos, revelando algo muito importante. Amados irmãos, essas coisas estão aqui na palavra. Mas é preciso muito atrevimento para você entender. É preciso você enfrentar muitas coisas para você chegar a uma conclusão assim. Mas isso, você pode perguntar: isso acrescenta o que na minha vida? O que acrescenta na minha vida? Vou dizer o que acrescenta. Comunhão com Deus.
Amada chorro samas. Deixa, irmãos. Quando você ora e se ajoelha ou em pé, ou como você estiver dirigindo o seu carro, que você abre a boca e diz: Deus, eu sei que tu enviaste teu filho segundo a ordem poderosa, e não na fraca de Levi, mas na ordem poderosa de Melquisedeque. Quando ele está no trono, ele até se mexe, irmão, ele até se mexe no trono. Você me entende? Quando você começa a orar dizendo: Ei, Senhor Jesus, tu viestes pela linha de fora, tu não vieste pelo sistema sujo e imundo, tu viestes pelo que menos os outros esperavam, e tu viestes como surpresa, porque tu és da ordem superior, tu não pecastes, o teu tabernáculo é poderoso e eterno. Ele diz: Ei, esse me conhece. E eu quero dizer uma coisa a partir de agora, desses 15 minutos. Nós temos dito que este Abraão tem uma promessa, diga amém. E baseado nesse texto, vamos entrar nesse texto por uma razão muito especial. Gênesis capítulo 12. Deus vem com uma promessa no 12. Deus te enche de promessa no 12. E eu não estou falando aqui simplesmente de uma forma teológica para você engrandecer sua mente ou acrescentar entendimento na sua cabeça, senão para que a sua comunhão seja maior. Porque nós vemos no capítulo 18, Deus não tendo muito esforço para se revelar a Abraão, e Abraão olha para ele e diz: Meu Senhor, sendo 3 pessoas do capítulo 18, verso 3 de Gênesis. Mas no capítulo 19, o Ló não tem comunhão com Deus e fala: Meus senhores. E mostro a vocês então, e provo também a vocês, segundo esses 2 textos de Gênesis 18 e Gênesis 19, que é um grupo de pessoas que Deus não tem que ter muito trabalho para dizer que Ele é Deus, mas tem também outro grupo que tem que ter muito trabalho para Deus falar que Ele é Deus, que Ele é Senhor. Tem que provar muita coisa, tem que colocar água do lado de fora, pôr água do lado de dentro, tem que fazer sinal, profecia, maravilha, trovões e tudo. Tem outros que Ele basta sentar, vir, visitar, sentar na beira da cama e dizer: Eu estou aqui, minha serva. E no capítulo 12, Deus faz promessa para ele. E veja as promessas: 1, grande nação. 2, te abençoarei. 3, engrandecerei o teu nome. 4, serás uma bênção. Há muita diferença entre abençoar-te-ei e serás uma bênção. Por algum tempo na vida você é abençoado por Deus. Eu nem vou dizer nada, eu vou dizer de novo: a profecia é palavra profética de Deus. Por algum tempo na vida você vai viver debaixo da bênção, você vai ser abençoado. Mas vai chegar o dia que você vai dizer: Eu não quero mais ser abençoado, eu quero ser bênção. Você vê aqui no texto, no próprio texto, diz no verso 12: abençoar-te-ei. Mas o que eu quero finalmente é que você seja bênção. Eu não quero que você vá na igreja para receber bênção. Eu não quero que você saia da minha presença para ser abençoado. Eu quero que você já venha à minha presença sentindo que você é a bênção. Qual dos 2 que você quer? Levante a sua mão aí onde você está. Deixa eu ver a sua mão bem levantada. Eu quero que você olhe para o seu irmão e bata na mão dele e diga para ele: Eu não quero que você seja abençoado, eu quero que você seja uma bênção. Diga para ele. Isso deixa bem claro o assunto. Qual dos 2 você gostaria de ser? E ele tem isso, vou repetir de novo: grande nação, abençoado, engrandecido no nome e bênção purinha. Tem irmãos que você olha para eles que é bênção pura. Ei, bênção! Irmão, você olha para a pessoa e nem diz abençoado. Isso quer dizer mais ou menos, né? Mas quando eu olho para a pessoa e digo: ei, bênção, é que ela é bênção na sua vida, que ela é bênção onde ela chega, ela é bênção onde ela põe a mão, ela é bênção.
Eu fui comprar uma agenda aqui no Brás, aqui na Celso Garcia, e tinha uma moça lá, ela estava vendendo umas agendas lindas, a capa de couro, mas lindas, pequenas assim, bem bonitas. E eu cheguei, me aproximei dela, eu disse para ela: ei, quanto é? Ela disse: 15. Uau, vale mais, eu pensei. Tá ótimo, eu quero uma. Aí peguei, tirei R$50 inteiros e dei para ela. Ela disse: eu não vendi nenhuma hoje. Eu disse: pode ficar tranquila, vai trocar, eu fico aqui na sua banca. Você guarda para mim? Eu digo: guardo. E eu estava de paletó e gravata, e eu estava indo para pregar numa igreja ali perto. E eu gostei muito da agenda e parei, gostei, queria comprar. E ela saiu correndo, ninguém trocava. E eu fui pensando, ela foi desaparecendo no meio das pessoas. E ela demorou, irmãos, mais ou menos uns 20 minutos. Uns 20 minutos. Naqueles 20 minutos, irmãos, encheu de gente na banca. Aleluia. Oh meu Deus. Ah meu Deus. Ah meu Deus, meu Pai. E eles me davam trocado. E eu vendi umas 30 agendas. Quando a moça voltou, estava cheio de gente, e eu tinha vendido umas 30 agendas. A moça chegou com um troco e ficou assustada. Eu disse: moça, eu já vendi um montão. Ela começou a chorar. As lágrimas dela escorreram, mas caíram, aleluia. A moça segurou meu paletó assim e disse: o que o senhor tem? São 10 horas da manhã e eu estou aqui desde as 6 da manhã e eu não vendi nenhuma agenda. E o senhor em 20 minutos vendeu 30 e quer que o senhor, e me agarrou, e quer que o senhor tem? Aí eu disse: eu tenho a bênção. Toma a bênção. Quem manda chiamarras, quem me naba chemananderebas. Recebe aí onde você está essa palavra. Você é de uma ordem superior. Você é da ordem de Cristo. Você é da ordem da bênção. Você é da ordem de Melquisedeque. Amaias. E eu dei o dinheiro para a moça. E a moça me deu o meu troco. Meus 35. Eu peguei o troco dela. E ela ficou olhando. Falei do Senhor Jesus para ela. Ela fez uma oração ali de confissão. Me despedi dela. Quando eu ia saindo, ela olhou para mim e disse: ei, pastor, fica só mais 20 minutos. Aleluia! É disso que eu estou falando nesta noite para você. E para você que está me vendo na televisão, aí onde você estiver, ou no hotel, aonde você estiver nessa nação, ou na sua casa, ou na poltrona da sua casa, onde você estiver. Ele está prometendo uma coisa muito tremenda. Ele está mudando o curso da sua vida. Ele está dizendo: você não será mais chamado abençoado, você será chamado bênção. Aonde você for, você vai ser querido. Vão segurar você, vão agarrar você, vão tomar você pelo braço, não vão querer sair de perto de você. As pessoas vão querer ficar perto de você. Seja sobre ti, eu digo mais uma vez: seja sobre ti, jovem, seja sobre ti, minha irmã, seja sobre ti, varão de Deus que está aqui, seja essa palavra sobre a tua vida. Você na hora é da ordem de Levi, você tem promessas maiores, você tem graça maior, você tem um sentido maior. E essa é a diferença entre você e o seu parente. Esta é a diferença entre você e seu pai.
Esta é a diferença entre você e o seu irmão, que você implora que ele venha à casa de Deus. Essa é a diferença entre você e a sua esposa ou seu marido, que você diz: olha a televisão, veja o que está acontecendo aí, olha Deus operando ali, e ela está ali, nem está aí porque você está dizendo. Não importa, vai chegar a hora dela também, porque a tua chegou, mas agora você já é uma bênção. Amada, só chama. E vocês no coração creem que ser uma bênção é uma bênção? Vocês me ouviram, meus amigos, meus alunos de quarta-feira? Vou repetir de novo. Ei, senhora que me escuta, que anda pelas ruas perambulantes, ei, trabalhador que sai às 3:30 da manhã, ei, você que está me ouvindo agora, eu quero que você seja abençoado. Eu sinto a graça de Deus alcançando o seu coração, porque aqui no auditório Deus está operando de uma forma extraordinária. Eu quero que Deus também opere aí onde você está, e nós juntos estamos dando glória a Deus para que você seja abençoado aí onde você está. E em nome do Senhor Jesus Cristo, você não vai ser mais um abençoado, você vai ser uma bênção. Lá naquela empresa onde você trabalha, aonde você colocar a mão, frutifique, produza em 1000, em 100 vezes mais, porque o Senhor será contigo. Aleluia. Levante a mão agora. Diga: eu sou uma bênção. Diga forte, com voz de profeta, voz de leão. Diga, mesmo que você não seja, diga agora. Diga: eu sou uma bênção. Aleluia. Olha o seu irmão que está do seu lado e toca na mão dele, assim como quem vai dizer a paz. Diga para ele: eu te digo que você é uma bênção. Eu digo que você é uma bênção. Eu digo que você é uma bênção. E concluindo esta palavra, eu declaro uma bênção do Senhor sobre a sua vida. Quero que você curve e humilhe a sua cabeça e vamos orar ao Senhor pelas pessoas que nos estão ouvindo pela televisão. Pai Celeste, nesses poucos minutos que nós estamos aqui, orando e abençoando essas vidas, pagando o preço por estar aqui para abençoá-los. A empresários, a trabalhadores, cozinheiros, lavadeiras, operários de todos os tipos. Talvez você está sonhando por uma grande bênção, uma promoção na sua vida. Eu quero declarar que você vai beber das fontes superiores e das fontes inferiores. Que você vai ser fiel no pouco e no muito, e no alheio e no injusto. E Deus te dará o que é teu, e Deus te dará o permanente, e Deus te dará. E o povo que está comigo, diga amém, para que o Senhor abençoe. Eu declaro que você vai tomar da sua árvore, ela vai crescer para o teu lado e vai crescer para o lado do teu vizinho. Aleluia! Ela vai dar fruto para você e para aqueles que você muitas vezes pensa que é seu inimigo. Seja sobre ti essa bênção nesta tarde. Seja aí aonde você esteja, nesta madrugada ou nesta manhã, e aonde o sinal chegue na sua casa. Em nome do Senhor Jesus, nós te abençoamos e dizemos aleluia, glória ao nome do Senhor. Amém. Voltando ao nosso estudo nesta tarde, desta noite, observando esse detalhe muito importante, que eu sou uma bênção. Diga comigo: eu sou uma bênção. De quem eu estou falando? Diga. Diga. Diga dessa beleza aqui. Dá um sorriso glorioso, rapaz. Oh, Ramachurias. Agora,
Você vê um Abraão desse, o que tinha tenda, que você vê no capítulo 18, está lembrado?